Oi, pessoal, tudo bom? Nesse vídeo, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de noções de estatística. Hoje, nós vamos ver medidas estatísticas, certo? A gente viu no outro vídeo que as tabelas podem nos dar informações sobre o comportamento de uma variável, mas às vezes é necessário resumir mais os dados, e para isso tem umas medidas estatísticas de posição ou de tendência central, como moda, mediana e as médias aritméticas simples e ponderada, que é o que nós vamos ver hoje. Vamos começar então com a moda. O que é moda? Moda é o elemento que mais aparece na frequência absoluta. É só você pensar, esse celular está na moda, quer dizer o quê? Que todo mundo usa aquele celular. Ou que alguma peça de roupa está na moda, todo mundo está usando aquela peça de roupa, certo? Então, tem uma relação aí. A gente usa a palavra moda no nosso dia a dia, mas ela é usada também aqui na estatística com a mesma função praticamente, tá? Então, para a gente entender melhor, o que vai ser? Moda é o elemento que mais aparece na frequência absoluta. Se dois ou mais elementos tiverem a mesma frequência maior que as demais, esses elementos serão as modas. Pode acontecer, então, de numa pesquisa, um elemento que mais aparece, a frequência que mais aparece, tá? Ela aparecer mais de uma vez, aparecer para dois componentes ali da pesquisa. Então, quer dizer que você vai ter mais de uma moda, tá? Nessa pesquisa que você fez. Vamos pensar aqui em alguns exemplos. Em um evento de autógrafos de um autor de livros juvenis, estiveram presentes 160 leitores com idades distribuídas da seguinte maneira. Então, eu tenho aqui uma tabela com a distribuição das idades dos leitores do evento, tá? Então, eu tenho a idade em anos e a frequência absoluta, ou seja, quantos leitores com a respectiva idade estavam presentes nesse evento, tá? Então, com 12 anos eram 11 leitores, 13 anos 34 leitores, 14 anos 34 leitores, 15 anos 32 leitores, 16 anos 31 leitores, 17 anos 18 leitores, me dando um total aí de 160 pessoas, tá? O que nós temos então? Moda é o que mais aparece, é o elemento que mais aparece na frequência absoluta. Os dois que mais apareceram, igualmente, foram 13 anos, com 34 leitores, e 14 anos, também com 34 leitores, tá vendo? É o maior número que apareceu aqui na frequência absoluta. Então, quem é a moda aqui nessa distribuição dos leitores presentes no evento? A moda é 13 e 14 anos. São as duas idades que mais apareceram. Tá certo? Outro exemplo. O supermercado Hiper pesquisou dentre seus clientes qual marca de sabão em pó preferiam. Então, eles fizeram a pesquisa lá. Perguntaram para os clientes qual a marca de sabão em pó que eles gostavam mais de utilizar. Aí temos aqui marca, número de consumidores, que é a frequência absoluta, é a mesma coisa, tá? Então, escolheram a marca Sereia, 21 consumidores. Ono, 36 consumidores. Duex, 12 consumidores. Faiscante, 16 consumidores, no total de 85 perguntados. Podemos ver aqui, então, que o valor que mais apareceu foi o 36. Ah, professora, e aquele 85? Cuidado, 85 é o total, tá? Nós estamos falando das respectivas respostas. A resposta que mais foi dada foi da marca ONU. Então, a moda é a marca ONU. É assim que funciona a moda. Outra medida que nós temos estatística muito utilizada são as médias. A primeira que nós vamos ver é a média aritmética simples, tá? Média aritmética simples de dois ou mais números é a soma dos números dividida pela quantidade de elementos, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. Pegando um exemplo. Larissa obteve as seguintes notas em matemática no segundo bimestre. De prova, ela tirou 4,9, no trabalho, 8,3, no caderno, ela ficou com 7,8. Eu quero calcular a média das notas de Larissa,
tá certo? O que que eu vou fazer? Eu vou somar os 3 valores de nota que ela obteve, 4,9 mais 8,3 mais 7,8. E toda essa soma eu vou dividir pela quantidade de parcelas que eu somei. Não foram 3 notas somadas, 3 parcelas? Então, eu vou dividir por 3. E vamos lá. Primeiro, toda a soma que está aqui no numerador, 4,9 mais 8,3 mais 7,8. Isso aqui vai dar 21, que eu vou dividir por 3. Quer dizer, então, que a média das notas de Larissa foi 7. Tá aí? Então, essa média aritmética simples é o cálculo de média mais comum que nós temos, mais conhecido que nós temos, tá? Quando a gente fala média, automaticamente nós estamos pensando nesse tipo de média aqui, a média aritmética simples, tá certo? Mas tem também um outro tipo de média, a média aritmética ponderada. Essa daqui já não é tão conhecida de todo mundo, tá? Mas ela também não é difícil. A média aritmética ponderada de 2 ou mais números é obtida quando multiplicamos cada número pelo seu respectivo peso e somamos os produtos obtidos e depois dividimos o total pela soma desses pesos. O que é esse peso aí? Esse peso é a importância que tem aquele valor, tá? É quando nós temos vários valores e alguns têm mais importância do que outros. Nós chamamos essa importância de peso, tá certo? Então, para a gente entender melhor, a gente vai pensar de novo nas notas da Larissa, tá? Vamos pensar nas notas da Larissa, mas agora essas notas têm pesos. Como é que vai ser isso? Temos a avaliação, prova, trabalho, caderno. Cada avaliação tem um peso, tem uma importância. Então, a prova tem peso 3, o trabalho tem peso 1 e o caderno tem peso 1. O que nós podemos ver aqui? Que a nota de prova vale 3 vezes a nota de trabalho e a nota de caderno, tá? A nota da prova ela é mais importante, então, por isso que ela tem um peso maior aí. Eu vou usar os mesmos valores de nota do exemplo anterior, para a gente poder comparar o que aconteceu. Lá a gente viu que com essas notas, sem diferença de peso, ela ficou com média 7. Vamos ver o que vai acontecer agora com essas mesmas notas, mas com pesos diferentes, tá? Pela definição de média aritmética ponderada, como a gente faz esse cálculo? Nós vamos pegar cada nota, aqui no caso, e multiplicar pelo respectivo peso. Então, vai ser 3 vezes 4,9, que eu vou somar com o peso 1 vezes 8,3, mais o peso 1 vezes 7,8. E o resultado dessa conta aí de cima, eu vou dividir pela soma dos pesos, ou seja, 3 mais 1 mais 1, certo? E vamos calcular. Temos adição e multiplicação, fazemos primeiro a multiplicação, certo? Então, 3 vezes 4,9 vai dar 14,7, mais 1 vezes 8,3 dá o próprio 8,3 e 1 vezes 7,8 dá o próprio 7,8. Eu ainda não fiz a divisão, então continuo o traço da divisão aqui. 3 mais 1 mais 1, 5. Agora eu vou fazer a soma aqui de cima. 14,7 mais 8,3 mais 7,8 vai ser igual a 30,8. Dividido por 5. Essa divisão
vai resultar em 6,16. Então, reparem que agora a média da Larissa foi um pouco menor. Foi 6,16. Tinha sido 7. Agora baixou para 6,16. Isso aconteceu por quê? Porque a nota dela de prova foi muito baixa e foi justamente na que tinha maior peso, na que tinha maior importância. Por isso a nota dela, a média final dela, ficou abaixo do que tinha ficado antes, certo? A última medida estatística que nós vamos ver aqui nesse vídeo é a mediana. Mediana de um grupo de valores ordenados de forma crescente ou decrescente é o termo central para um número ímpar de termos ou é o valor obtido pela média aritmética simples dos dois termos centrais para um número par de termos, tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos pegar os valores obtidos, tá, na nossa pesquisa e vamos colocá-los em ordem crescente ou ordem decrescente, o que for mais fácil quando você estiver fazendo a conta. Geralmente, ordem crescente é mais fácil, né? E aí, nós vamos pegar o termo central, se ela tiver um número ímpar de termos nessa sequência, tá certo? Ou a média aritmética dos dois termos centrais. Vamos entender melhor isso com exemplos, tá? No primeiro exemplo, um grupo de amigos, após algumas partidas de um determinado jogo, verificou a pontuação obtida por cada um. Então, temos lá as pontuações: 130, 175, 127, 160, 155, 182 e 148. Essas foram as pontuações desses amigos aí. O que nós vamos fazer? Para achar a mediana, tá, dessas pontuações, nós vamos escrevê-las em ordem crescente, certo? Então, ó, colocando todos esses valores em ordem crescente, vai ficar 127, 130, 148, 155, 160, 175, 182. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores aí colocados em ordem crescente. O valor que está justamente no meio, tá, dessa sequência, exatamente na metade do caminho, é o 155, ó. Antes dele tem 1, 2, 3, depois dele tem 1, 2, 3. Tá vendo? Ele está justamente no meio. Então, quem que é a mediana aí? É o 155, certo? É assim que a gente calcula a mediana. Mas e se tivesse um número par de termos? Olha só. Um produto eletrônico apresentou, após uma pesquisa, tá, os seguintes preços em reais nas lojas do ramo. Então, alguém estava pesquisando um produto eletrônico lá, o preço dele, e achou os seguintes valores: R$340, R$289, R$325, R$400, R$360 e R$390. Para saber o valor mediano, tá, dos preços desse artigo, a gente coloca em ordem crescente. Colocando em ordem crescente fica 289, 325, 340, 360, 390, 400. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Então, se eu pegar a metade do caminho, vai ficar aqui, ó, 3 antes, 3 depois. Não tem um único termo central. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois termos centrais. Se o meio é bem aqui, ó, eu pego um antes e um depois. Certo? E vou fazer a média aritmética desses dois termos, certo? A média aritmética simples. 340 mais 360 dividido por 2. 340 mais 360 é igual a 700, que dividido por 2 vai nos dar 350
reais, certo? Repare que na sequência não aparece o valor 350 na pesquisa, tá? Mas ainda assim, esse é o valor mediano do artigo pesquisado. Então, a gente sempre vai fazer isso, colocar em ordem crescente. Se tiver um número ímpar de termos, a gente pega o que está exatamente no meio. Se tiver um número par, a gente pega os dois no meio, faz a soma, né, e divide por 2, fazendo aí a média aritmética simples desses dois termos centrais, para aí então descobrir a mediana. Então, antes da gente fechar esse vídeo, o que é importante ainda a gente acrescentar, tá? Duas coisinhas. A média e a mediana não vão ter sempre o mesmo valor. Isso só vai acontecer quando a gente tiver uma chamada distribuição normal dos valores obtidos. É uma coisa que a gente estuda um pouquinho mais para frente, que aqui no 8º ano a gente não vai entrar nesses detalhes, tá? Mas é um tipo de distribuição chamada de distribuição normal dos valores. Aí, nesses casos, nós temos média e mediana com o mesmo valor. Tá? E outra coisa importante é que não faz sentido nós calcularmos a média e a mediana de variáveis qualitativas, né? Na outra aula, nós vimos que existem variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. As variáveis quantitativas são variáveis numéricas, que têm valor numérico, né? As qualitativas não, elas têm qualidades. Então, não faz sentido eu querer fazer um cálculo de média ou de mediana de variável qualitativa, né? Elas não são números, não dá nem para colocar em ordem crescente, decrescente, não dá para fazer nada desse tipo com elas, tá certo? Então, só vamos calcular então média e mediana de variáveis quantitativas, tá certo? Esse foi então o nosso resumo de hoje, nosso resumo da semana. Espero que eu tenha ajudado vocês. Bom estudo e até a próxima semana.